Está filmando bien? Ya. Mishnah 6, ¿verdad? Mishnah 6, eso, perdón, capítulo 2. Yo estoy con Mishnah 2, no sé por qué hace tiempo en mi cabeza. 6. Ya. Le aconteció ver una calavera que flotaba en las aguas y le dijo, ¿por qué ahogaste? Te ahogaron, y quienes te ahogaron serán ahogados. Isso. Que compreende dessa Mishnah, meus irmãos? Que compreende? Porque acá pensamos assim, não? Que uno diga que é compreendido da Mishnah, não há certo, errado, equivocado, não. Leia a Mishnah e, como hacía antes, que compreendió do texto que é leído. Hágalo mesmo agora. Puedes falar, qualquer que queira falar. Essa é uma Mishnah um pouco complicada. Não é tão sencillo assim de uno mirar, pero não é impossível. Le aconteció ver una calavera. ¿Calavera está bien? Hable. Sí. ¿Quién ha visto? Rabbi Hillel ha visto. Ay, perdón. No, solo estoy hablando. Rabbi Hillel ha visto. Es de él que está hablando. Siga, Vanessa. Ya, bueno, como dice, porque ahogaste, te ahogaron. Es como ojo por ojo, diente por diente. No. Porque el principio de ojo por ojo, diente por diente, no es como ustedes piensan. La Torá no dice ojo por diente por diente literalmente. Porque si un esclavo, su señor le golpeaba su ojo, lo que debería hacer para rectificar ese daño que ha hecho al esclavo era libertar a él. No arrancar su propio ojo. O sea, entonces no es ojo por ojo, diente por diente, literalmente, ¿no ve? La Torá. Es que uno lee eso y piensa que la Torá está hablando que literalmente es, si tú hay golpeado el ojo de uno, golpea tu ojo. Y no es así. Había algunas rectificaciones que no tenían nada que ver con el daño. Pero acá, Vanessa, es midá que nega de midá. Medida por medida. Si quieres, pode seguir hablando. No, eso es todo. Ya. Álvaro, ¿quiere hablar? Yo quería decir que es como cuando dice, porque ahogaste, te ahogaron, y quienes te ahogaron serán ahogados. Prácticamente como que tal vez sería como tú tratas, te van a tratar, pero de una manera quizás más dura, porque prácticamente te está diciendo, pues si tú vas ahogado, te van a ahogar. Entonces quizás tal vez es así también. Está bien, Vanessa, Álvaro, está bien. No hay eso de que no es eso, es otra cosa. Solo algunos conceptos que a veces miramos y que no podemos pensar que es este concepto. Pero lo que tú comprendas de la Mishnah y sirve para cambiar tus rasgos, eso está bien. No hay mal ni bueno. Ya no hay equivocado y cierto. ¿Ya? ¿Alguna persona más quiere hablar para que yo pueda empezar? Si no, yo voy a empezar acá. Se sinta livre para falar, irmãos. Qualquer coisa que queira comentar, que se haya recordado de alguma ensinança da Bíblia quando haya leído isso. Se não, para amanhã, vou dar, por la manhã, eu já vou dar qual é a Mishnah que vamos estudar para que vocês possam estudar até esse horário, já? Então, vamos, Mishnah Bab, ou Mishnah 6. Dice, le aconteceu ver uma calavera que flotava em las águas. Solo acá ya tenemos enseñanza para toda la tarde, pero no vamos a pasar toda la tarde. En esta Mishnah, Hillel Hazaken, que es aquel que le aconteció ver, es a Hillel, nos enseña a no ignorar lo que pasa a nuestro derredor. No podemos ignorar nada que pasa a nuestro derredor, ¿está bien? Alrededor. No podemos ignorar las situaciones que pasan con nosotros en nuestra vida durante el día, sea por la mañana, sea como ha pasado con un discípulo acá de la comunidad, una pareja. Estaban saliendo del parqueo y ahí estaban alto y no podría bajarnos, salir nosotros, alguna cosa ahí. Exactamente. No debemos ignorar lo que pasa a nuestro alrededor.
Devemos tentar entender o que vemos, usando cada experiência como uma lição de Deus. Devemos sempre nos perguntar, ¿por qué Dios trae esto a nuestra puerta? ¿Por qué Dios ha traído ¿está bien? Esto a nuestra puerta, por así decir, o lo que bien Dios nos enseña con esta situación que aún no lo compreendo. La primera lección que aprendemos con esta Mishnah es que Dios juzga y gobierna su mundo, como yo dije a Vanessa, midá keneged midá, medida por medida. Es la primera lección de esta Mishnah. El tratamiento que nosotros damos al otro determinará cómo Dios nos tratará. Nosotros vamos a recibir lo que damos. Yeshua enseña eso. De un árbol de limón solo pueden nacer naranjas. ¿Es eso? No ve. De un árbol de limón que sale limón. De un árbol y nosotros somos ¿qué? Árboles. Porque Yeshua cura a un hombre ciego y él dice, miro personas como árboles. He visto la verdadera esencia de un ser humano. De ahí compreende que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero essa é Parashá Bereshit. Me está perseguindo esta Parashá. Para el próximo año, Bezerat Hashem. Entonces, uno solo puede dar frutos de acuerdo con qué tipo de árbol es. Obviamente, el infeliz individuo que tenía ahí su calavera, ¿no? Flotando en el río, tuvo una muerte terrible por ahogamiento, supuestamente, por supuesto. ¿Por qué eso pasó a él? La única explicación es que él fue la causa de que él haya ahogado a alguna otra persona. Su muerte también no sería el fin del ciclo, dice la Mishnah, porque los responsables por haber ahogado a él también serían ahogados, dice ahí la Mishnah 6. El juicio divino es ejecutado midal que neged midá. Baternura elabora sobre, ya que tú hayas ahogado uno, será ahogado también. Usted fue malo, roubou outras pessoas e elas ahogaram-te al rio. La misma medida foi aplicada a ti. Aí está em esta Mishnah. Durante su vida, el hombre del cráneo, de la calavera, no es cráneo, calavera. Cráneo también se dice, ¿no? Cráneo. Fue un impío implacable, roubando sus víctimas y después ahogando. Ahora, Dios lo canceló de la misma moneda. Ele prosigue, a Mishnah sigue dizendo, e por el fim, aqueles que ahogam serão ahogados. Não era responsabilidade dele matá-lo, pero sí del Beit Din. Quem deveria cancelar era el Beit Din celestial, el juízo celestial, la nuvem de testemunhas que dice la Brit Hadashah, ¿no? Que es un juicio de ángeles. Aqueles mismos que Job es juzgado quando Hasatán dice, cuando se reunieron los hijos de Dios, los ángeles, para juicio y hablar del mundo, acusa el otro lado a Job. Hay un juicio que se pasa. Por eso se dice que Yeshua es nuestro abogado. Si Él es nuestro abogado, es que hay una tribuna, hay un tribunal, hay un juicio. Eso de acá, de nuestra tradición, de nuestra religión judía, no es tontería. Tiene base de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, não era uma pessoa que deveria ahogar, esta pessoa que estava su crânio, su calavera, e Rabi Hillel mira, deveria ser os cielos a ser a sentença. Pero algumas pessoas fizeram isso. É uma suposição da Mishnah para nos ensinar um princípio. Tranquilo, não leve isso à literalidade. Ah, como sabe que foi um ahogado? Tranquilo, escute até o final para compreender. Então, Deus, Kadosh Baruch Hu, lo ha entregado en las manos de esas personas porque el malo es provocado por un individuo perverso. Y después, más tarde, Dios los punirá por la misma muerte. Baternura se refiere acá a otro principio básico. Cosas meritorias, galardón, son producidos por individuos que practican y que tienen galardón. Y el malo es hecho por personas malas. Rambam, Rabbi Shimon ben Maimon, também explica esta Mishnah em el contexto de Midá que negra Midá. Ele disse que é óbvio que em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, que qualquer pessoa que pratique el inicie el malo, introduzindo novos métodos de roubo e conduta baja, será personalmente prejudicada por lo mismo mal que originou. Se está aí uma tienda
y la señora de la tienda, la viejita de la tienda, te ha devolvido 10 pesos a más de cambio, diga a ella. Se a senhora de la tienda te ha dado 1 peso a mais de câmbio, tem que falar a ela. 50 centavos, senhora, me está dando 50 centavos a mais. ¿Por quê? Porque todo que nós hacemos volverá a nós. E não diretamente em isso. Pode ser em outras coisas piores. E para aquele que é justo, ou aquele que diz que ama a Deus, que sigue a Deus e que é discípulo de Yeshua, a sentença é mais pesada. É mais pesada. A vezes uno pensa, não, são 10 centavos, 50 centavos. Pero quem és tu? És um impio? Não, Hasve Shalom Aleinu, Deus nos livre. És uma pessoa que ama a Yeshua, que diz ser imitador de Yeshua. Então, para ti, lo que parece algo pequeno, se vai volver uma sentença muito grande. Porque Moshe golpeou a roca e não entrou em Canaã. Se parece algo pequeno, pero quem é Moshe? Representante de Deus. E tu e eu somos representantes de Deus e uma carta viva do Evangelho para todos. Então, nós temos que ter mais cuidado. Então, de la mesma maneira, qualquer pessoa que inicie buenas ações se beneficiará de elas, porque ensina algo que beneficiará a si mesmo e a los outros. De aí vamos a la retribuição. Já que ahogaste a outros, será ahogado, disse a Mishnah. Não vê? Que Vanessa ha leído para nós. Porque Hillel estava tão certo que este crânio, esta calavera, pertencia a uma vítima de assassinato. Por que ele estava tão certo disso? Talvez fuera o crânio de uma pessoa perfeitamente inocente, que de alguma maneira caiu ao rio e se ahogou. Por que está falando Andrei? Não, era uma pessoa mala que ha ahogado a outros. Porque Rabi Hillel disse, como tu has ahogado a outros, aí tu foi ahogado. Como tinha tanta certeza Rabi Hillel? E Hillel, meus irmãos, escutem bem, possivelmente Hillel foi um dos maestros de Yeshua. Porque Hillel é do tempo de Yeshua. Muitos ensinamentos de Hillel, tu vai mirar Yeshua, que ha venido depois de Hillel, hablando lo mismo. Porque Hillel era judío e Yeshua era judío. E Yeshua, quando era pequeno, ele se assentou por 30 anos em preparação para seu ministério. E estudou em Beit Midrash, em Beit Talmud, em Beit Knesset. Que significa isso? Casa de estudo, casa de Midrash, casa de reunião de Torá. Possivelmente Yeshua escutou Hillel e se ha agradado. E pensou, aí está um servo de meu papá, que ensina coisas que estão na Bíblia. Então, como que este mesmo homem Hillel, que provavelmente suas ensinanças também foram usadas por Yeshua e aperfeiçoadas por Yeshua, ele tinha tanta certeza para falar na Mishnah 6, que aquele que foi ahogado é porque ha ahogado a outro. Está acusando uma pessoa de assassinato, não vê? E nós estamos estudando o Piquerabó há alguns tempos, alguns dias, e há muitos Mishnayot, versículos do Piquerabó, que dizem, não juzgue o outro, sem antes conhecer a história. Pero há um motivo acá. Hillel não é um tonto. Hillel sabe que está falando al mirar esta calavera flotando sobre a água. É parte da análise de Hillel também que se baseou em el princípio de medida por medida. O próprio hecho de ser um crânio, uma calavera flotando em água, contava sua própria história. Según el Calvajome, la lógica de la Torá misma, del Tanakh e del Brit Hadashah, segundo as ensinanças de Yeshua. E vocês me vão compreender, porque hasta que a carne se descomponga após o sepultamento, la alma del muerto sufre intensamente. Se queres a fonte para estudar um pouco disso, não vou dar ou vou dar? Vou dar. Zohar, volume 2, página 151a. Aí habla um pouco de que passa depois da morte, já? Pero cuidado para ler, cuidado. Quando Hillel vio os restos mortais, se pareceu algo óbvio para ele
que el cuerpo estaba en la agua había mucho tiempo, suficiente para que los peces tuviesen consumido la carne, dejando apenas el cráneo, la calavera intacta. O sea, una persona que murió así y que Dios permitió que su cráneo esté flotando en la agua, no podría ser un niño, una niña, un hombre justo, un hombre que tenía buenas obras, porque Dios preserva el cuerpo de lo justo. Hay historias, mis hermanos, en Brasil, de pastores que antes eran brujos. Uno de ellos dice, mira, solo tenía un cuerpo que nosotros de la brujería, dicen ellos, no podríamos hacer nada. Porque ustedes saben que algunas personas de ahí, de estas religiones y prácticas, no son todos, estoy hablando de algunos, ¿ya? Así como hay algunos que son malos en el judaísmo, hay otros que son buenos, no estoy generalizando. Pero algunos profanan los cuerpos. Y ellos hablan, solo no conseguimos hacer con cuerpos de personas que temían a Dios, cristianos, judíos, cristianos católicos, porque Dios guarda. Entonces, a partir de esta lógica que es bíblica, Hillel pensó, tú has ahogado otros, tú has ahogado otra persona, por eso fue ahogado. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que hay un simbolismo en la calavera. Y es acá que quiero dejar bien claro la enseñanza de esta tarde para Mishnah, para trabajar nuestros rasgos. Porque Piquerabó, cada versículo es para trabajar nuestras midot, nuestras virtudes, nuestras malas acciones. Porque hasta Sukkot necesitamos estar se elevando, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestro pensamiento, que hace com que nuestra característica personal sean malas o buenas. Y es acá que quiero que ustedes estén atentos, porque hay un simbolismo en la calavera. No es por la nada que Rabbi Hillel está hablando, ahí está una calavera flotando en el agua. No es por la nada, ¿está bien? Que Rabbi Hillel, que era un gran genio, un gaón, está estudiando Torá y hace una pausa y mira un cráneo pasando así, flotando en una agua. Porque hay un simbolismo en el cráneo. Hillel podría ter dado muchos ejemplos en esta Mishnah para ilustrar el principio fundamental de la medida por medida. Pero ¿por qué él ha elegido la historia de un cráneo, de una calavera sobre el río? ¿Por qué? ¿Por qué un cráneo? ¿Por qué no un dedo? ¿Por qué no un húmero? ¿Por qué no un diente? ¿Por qué un cráneo? ¿Por qué no es una queda? ¿Queda está bien? No, a ver, ¿por qué no es una caída de una montaña o cualquier otra tragedia posible? Porque un cráneo flotando en la agua es una tragedia, no es una imagen buena para mirar. Podemos contestar esta pregunta considerando el significado simbólico del cráneo, de la calavera. Por eso, mis hermanos, yo enseño a ustedes no solo con la Torá y con las escrituras. Yo intento enseñar a ustedes com um pouco mais de cultura também, como Pablo hacía, porque a Torá está llena de símbolos. Por exemplo, se tu não compreende qual é o simbolismo de Juan Bautista bautizando, haciendo tevilá de Yeshua, isso não vai entrar em tu cabeça para cambiar tu percepção. Se tu não sabe qual é o simbolismo de Juan Bautista, tendo que fazer o que deveria ser, como disse Yeshua, é uma pessoa que está estudando a Brit Hadashah sem conhecimento, porque te falta cultura simbólica, porque a Bíblia é puro símbolo, tem muitos símbolos, o cuerpo, o pan, o sangre, o cordeiro, o maldito del madero, la paloma, o cuervo, os gafanhotos não, los langosta, ¿no ve? Todo esse é símbolo, e se tu tienes cultura para mirar isso, vai quitar mais ensinamento da Bíblia. Então, necessitamos entender qual é o símbolo do crânio, da calavera. Como vamos mirar, nossa Mishnah não habla apenas de crimes, não habla solo de crimes violentos. Também pode ser entendido como uma referência, esta calavera, ao assassinato espiritual. Aí vamos entender a Mishnah. O crânio que abriga, está bem? De abrigar, el cerebro simboliza las capacidades intelectuales del hombre. Eso simboliza la capacidad intelectual. Tanto que en el árbol de la vida,
Quando miramos a parte de arriba, como se llama? Keter, corona. E é justamente aí que los mecubalim, los cabalistas dicen, ahí está el trono de Dios, ahí emana la fuerza de Dios y la manifestación suprema de Dios. ¿Por qué? Porque está aquí arriba. Por eso usamos un kippah, porque acá es yo reconociendo, arriba de mí está Dios, yo soy limitado. O sea, el cráneo, la caja craneal, representa la parte intelectual del ser humano, representa la parte del pensamiento, de la estructura misma, de la comprensión del mundo. Entonces el cerebro está bien, ¿no? Es el repositorio de la inteligencia y de los pensamientos, en cuanto el corazón es el repositorio ¿me comprende? O depósito, algo así. Ya, el depósito de las emociones y del deseo. El corazón es un campo de pelea, de batalla, en lo cual la mala inclinación está constantemente peleando, acá en el corazón. Cada uno lleva para su propia dirección, sea buena o mala inclinación. Intenta vencer esta pelea y el corazón. Cada uno intenta llevar a su lado. Las elecciones que son hechas por la mente, por la mentalidad, de modo que el cerebro, nuestro intelecto, es quien decide cuál de los dos lados y el corazón va a tener la victoria. Es a través del intelecto, del entendimiento que uno dice, no voy a pecar. ¿Por qué? Porque yo conozco la Biblia. Tanto que la Mishnah 5 de ese capítulo habla sobre el ignorante y el burro. El ignorante dice, ese no teme el pecado. ¿Por qué? Porque es ignorante. No sabe que es pecado y que no es pecado. Llama de pecado lo que no es pecado. Y lo que es pecado dice que la gracia soporta todo. Ese es el burro, dice la Mishnah. Entonces, él peca porque no tiene conocimiento. Entonces, es acá que está la decisión que va al corazón. Vamos a escuchar la mala inclinación o la buena inclinación. ¿Está claro que estoy hablando hasta acá? El simbolismo que representa eso, el cráneo, es ahí que tiene la origen de tus elecciones. Entonces, cuando nosotros pecamos, tropezamos, ¿está bien? Tropiezo. La culpa no es solo del corazón, pero principalmente del cerebro. Para elegir bien, debemos entrenar nuestra mente y a funcionar correctamente. La única manera de conseguir y conquistar eso es llenando ella con Torah, con Biblia, con palabra de Dios. Es la única manera de entrenar el intelecto. Como dice Pablo, Shaul Hashali en Romanos, que nuestro culto, nuestro Avodat Hashem, sea nous, intelectual, racional. Shaul não está falando tonteria, é um judío, está alinhado com essa ensinança de Gaon Hillel. Então, que tu culto seja intelectual, ou seja, com compreensão. Não existe isso de culto a Deus sem que uno esteja compreendendo o que está haciendo. Não é que eu estou em el Espírito e aí fui levado em el Espírito a adorar a Deus. ¿Qué es isso? Porque a palavra diz que el Espírito está submetido al profeta. Ou seja, al intelecto de uno. Todo isso representa o crânio. Então, quanto mais conhecimento de Torá adquirimos, melhor será nossa capacidade de fazer uma análise lógica, Pablo disse, racional e calculada, que conduzca a eleição compatível com a vontade de Hashem, de Deus. Sem a Torá, sem a palavra, é provável que nossas mentes e processos de pensamento sejam distorcidos e deturpados. Me compreende? Deturpado? Deturpação? Turbado? Será turbada. Seremos atraídos por el deseo del corazón y vamos a estar ahí entregues a la volupia y a los anseos. El cráneo que Hillel miró flotando en la superficie del río, es el texto que estamos estudiando de la Mishnah 6, abrigaba, ¿está bien?
abrigaba el cerebro y el intelecto de un hombre ahogado que cargaba la responsabilidad por las malas acciones. El resto del cuerpo desapareció, dejando solo el cráneo como testimonio elocuente de su destino. Y ahí vamos a Shakespeare. Yo estoy relendo, ¿me comprende? La obra Hamlet de Shakespeare. Esta semana me ha dado voluntad de leer otra vez Hamlet, porque Hamlet es una pieza. Ustedes vão mirar, porque eu quis ler outra vez Hamlet. Quando chegamos ao quinto hecho, porque as peças de Shakespeare e qualquer texto de teatro não se deve ser lido como filosofia, como novela, como romance, são peças. Tem hechos, me compreende? Hecho 1, hecho 2, ¿ya? E escenas. Quando chegamos ao hecho 5, a escena 1 diz assim, e vamos falar de calavera e o simbolismo do crânio. Aún estou aí, para que tu compreenda a profundidade dessa Mishnah e de lo que está ensinando Deus através de nossa tradição. Em la escena 1 está um cemitério, está vendo? Entra dos, como se diz coveiros, os que trabalham aí? El que hace la cueva. Como se chama, hermanos? Tu trabalhas com esse e não sabia, Álvaro? Que hace la cueva? Não tem um nome em espanhol? Hermana Amália, hermana Vanessa, Joyce. Não te escutei, hermana Amália. Como se chama el que hace la cueva en el cementerio? Ah, ya. Álvaro disse que acá no... Sepulturero, ya, está bem. Está bem, me compreende se digo sepulturero, não? É o homem que hace la cueva. Cueva está bem, não? Ou não? Nicho, que hace el nicho para entrar el ataúd. Nicho, creo que por ahí lo llaman. Ya, pero Vanessa está bem, porque me recordei da poesia de Antônio Machado e disse los dos sepulteros, ya. Entra dos sepulteros aí na escena de Shakespeare. Escute. El primeiro disse, pero como vamos a enterrar em uma sepultura cristiana esta mulher? Me vão compreender? El segundo sepultero disse, eu te digo que sí, pero hace la sepultura de ella rápida. El juez examinó el caso y decidió que ella debe tener un entierro, ¿está bien? Entierro cristiano. ¿Por qué están peleando los dos ahí? Si es un entierro cristiano o no. Ustedes van a comprender. El primero sepultero dice, ¿cómo es que puede ser eso? Si ella se ha ahogado en un río de manera legítima, de una manera legítima en defensa, o sea, ela se ha suicidado, como pode ser considerado um enterro cristiano? Porque vocês sabem que estamos falando da era medieval de Shakespeare. E nesse tempo, a Igreja Católica Apostólica Romana decidia que se talvez fosse um suicídio, esta pessoa não merecia morrer como um cristiano, porque se ha suicidado, isso é um pecado grave. Então, por isso estão peleando os dois sepulteros. El segundo dice, parece que fue eso, ¿no? Que él se ha ahogado como una justificativa de legítima defensa. Y ahí el primero dice así, bueno, debe ter sido por defenderse. No puede ser de otra manera. Y ahí está el nudo. Se me ahogo voluntariamente, eso me prueba que hay un hecho. Y un hecho que tiene tres, ¿cómo se dice? Gallos del árbol. 3 tallos. La acción, la facción y la ejecución. Pero fue un ahogamiento voluntario de ella. Ahí necesitamos analizar los 3, dice él. Entonces el segundo dice, claro, pero escuche acá. Caballero, ¿me comprende? Caballero sepultero. El primero dice, con su permiso, y ahí empieza a remover el polvo de la tierra con el dedo, porque estamos hablando de una pieza. Aquí tenemos la agua, bien. Aquí tenemos el hombre, bien. Si el hombre va en esta agua y se ahoga,
Não interessa se quis ou não. Ele entrou aí e se ahogou. Ele solo foi. Percebe? Agora, se a água viene hasta o homem e se ahoga ele não se ha ahogado solo, porque estava aí, a água venido sobre ele. Então, quem é o culpado da própria muerte? Quem é o culpado por la própria muerte? Ele não importa sua própria vida. Está falando o seguinte: que vamos falar de quem morreu? Eu não sei se foi porque quis ou porque quis. Se entrou na água e foi ahogado porque ele mesmo queria matar-se ou não. Então, nós somos sepulteiros. Estamos julgando, sepulteiros, Sabina. Estamos julgando aqui as conjecturas da muerte para mirar se ela é digna de ser enterrada como uma cristiana ou não. Isso é Shakespeare, Hamlet. Pero isso não está na lei, disse o segundo. O primeiro disse, claro que está. E é a lei das perguntas do juiz. Que quer que te diga? Se essa não for a nobreza, nunca que iba a dar para ela uma sepultura cristiana. Aí o segundo está falando, ela só não está sendo juzgada como nós outros, porque é uma nobre. Porque hasta para morrer, os ricos são diferentes dos pobres. Esse está falando Shakespeare. Então, usted disse todo isso, disse o primeiro. O maior pecado é que os grandes de este mundo podem se ahogar. Como se diz enforcar-se? Podem ahorcar-se, mais que um simples cristiano, que uma pessoa pobre e humilde. Bien, dá-me mi, como se chama? Pá? Dá-me mi pala. Não há nobreza mais antiga que de los jardineiros, não é? Estudamos isso acá. El que cuida del jardim, como se chama? Jardineiro, me compreende? Ya, gracias. Não há nobreza mais antiga que la de los jardineros, agricultores e sepulteiros. Eles continuam a tradição de Adão. E aí ele, segundo pergunta, a tradição de Adão, Adão era um nobre? E aí ele primeiro disse, o primeiro nobre do mundo. E ele segundo disse, nunca escutei isso. E ele primeiro disse, tu eres um herege? Nunca he leído a Bíblia? A Bíblia disse que Adão cavava hacia cueva. E para ajudá-lo, Deus lhe ha dado Eva como sua pareja. Ele é o primeiro, ele foi o primeiro, este foi a primeira pareja do reino. E Eva não fiava uma mulher de linaje. Te vou fazer uma pergunta. Se puedes me contestar, conteste e hace tu confissão, disse o primeiro sepulteiro. E o segundo disse, a ver, pergunte. Estou falando da Mishnah 6, irmãos. Quem tem ouído, escute o que diz o Espírito à igreja. Quem é aquele que constrói mais forte que ele? Não é pedreiro. Como se chama ele que hace casas acá? Não, pero não é construtor, é albaní. Quem é esse que constrói mais forte? El albaní, el engenheiro ou el carpinteiro? Carpinteiro, está bem? El segundo disse, el armador de ahorcarse, aquele que arma esse objeto. El que constrói duro mais que 1000 inquilinos. E ele primeiro disse, me ha agradado tu espírito, pode crer em mim. E esta ahorca, usted se salió bem, me ha contestado bem. Se salió bem, pero também se salió malo. Pero se salió malo em admitir que a ahorca é mais forte que a igreja. A ahorca pode se salir bem em tu resposta, pero vamos. El segundo dice, que constrói mais forte que el albaní, engenheiro e el carpinteiro? Aún não compreendi. El primeiro disse, pues, contesta e puede se quedar tranquilo. El segundo disse, a ver, eu sei qual é. El primeiro disse, fuerza, hombre, diga. Aí el segundo mirou e, que diabo, eu não sei. Não sei, na verdade não sei. Então, el primeiro disse, não pelea, não hace, maltrata, me compreende? Maltrata. Não maltrata mais tu cerebro, pois um burro não se queda despierto com pancadas. Quanto mais golpeia a cabeça para compreender, seguirá sendo burro, disse o primeiro.
Quando te hiciera esta pergunta outra vez, tiene que contestar: quem é aquele que constrói mais forte? El sepultero. Porque as casas que constrói el sepultero se vão durar hasta el juízo final. Agora vá hasta allá e me trae vaso de cerveza. Há uma grandeza metafísica nesse diálogo, porque são dois sepulteros delante de cuerpos muertos e estão julgando sobre a vida, sobre o juízo final. Então, o primeiro sepultero começa a cantar, me compreende, não? Em la mocidade eu amava e amava, como era dulce passar assim mi dia, encurtado el tempo que volava, e eu não mirava a vida que me escapava. Porque, como disse Drummond de Andrade, um poeta brasileiro, tu está vivendo a vida ou a vida te está vivendo? Então entra Hamlet. Com isso vou finalizar quando entra Hamlet. Não acá, com a charla de Hamlet. Esta pessoa, este sepultero, está mirando o sepultero Hamlet e disse: não tem consciência, intelecto do que está fazendo, cantando enquanto hace sepulturas, é louco, ele não compreende onde está. Horácio, seu amigo, disse: é o costumbre que transforma isso em coisa natural. É o costumbre que tira nossa insensibilidade para compreender que talvez tu crânio pode estar flotando sobre os rios. Que talvez tu está praticando uma religião de uma maneira em que tu crânio, dentro do símbolo que é o crânio, está flotando na superficialidade da água. Porque é o hábito. Aí uno passa 10, 20, 30 anos na mesma coisa em sua religião e seu crânio está flotando na superfície. Por isso que quando intenta ir mais ao fundo, compreender com mais profundidade, não aguenta. Porque seu crânio já está acostumado à superfície. Aquilo que deveria ser um espanto para este sepultero já se volveu natural. Por isso está cantando, disse Horácio. E estou falando com nós outros. É isso mesmo. A mano que trabalha sem tato, ela se volve mais sensível. Em la velhice lega, disse o sepultero, bem furtivo. Furtivo está bem? Não, de furto, de urtivo está bem? De hurto, de salir. Não, já. La vejez llega de uma maneira rápida, como um ladrão, em la lentitud que tarda, pero não se equivoca, e nos quita aqui de adentro de la cueva, como se el hombre também não fuera de la tierra. E aí el sepultero mira um crânio em la pieza e agarra el crânio. Então Hamlet mira el crânio, la calavera, e disse: esta calavera já tuvo língua um dia. Poderia cantar como este sepultero. Pero ¿qué está haciendo ese maldito? Lo está jugando por el piso, porque el sepultero mira en la pieza el cráneo y juega el cráneo. Y Hamlet se queda loco, porque era un cráneo de un ser humano. Shakespeare nos está enseñando a no banalizar la vida y ni la muerte. No se tornar insensible. Entonces, este cráneo que está en la mano del sepultero, dice Hamlet, un día fue un ser humano. Tal vez es el maxilar de Caín, dice él. Lo que ha cometido el primer asesinato. Y por eso está siendo juzgado al piso. Porque él no valoró la vida de su hermana Abel. Y ahora un sepultero cualquier mira su cráneo y juega. ¿Está mirando que es la Mishnah? Por estar ahogado porque ha ahogado. Midá que negra midá. Hasta después de la muerte. Si un cuerpo es violado, ¿cómo este cuerpo ha tratado la vida? E outros corpos. Toda essa ensinança, irmão. El Piquerabó vai falar allá, capítulo 6. Sábio é aquele que aprende de todo. Pablo disse: consuma todo, retene lo que é bueno. Estou falando todo, é a mesma coisa. Então, talvez este crânio seja o crânio de um político. Isso que esse homem malo está jugando e golpeando agora. Ou hasta o crânio de uma pessoa que ha creído mais em Deus. Então Horácio disse: pode ser isso. Pero Hamlet contesta e disse: ou de um cortesano. Cortesano, sabe o que é? Cortesano? Um noble. Um noble que só sabia dizer
buenos días, amado príncipe. Era um lambibotas. Talvez el crânio de um lambibotas. Como está, Senhor, mi grande Senhor? Pode ser também el crânio, la calavera de um lord, tal e qual que elogiava el caballo del lord, tal e qual na esperança de ganhar algo. Horácio disse, é isso, meu Senhor. Hamlet disse, Hamlet é um príncipe, ¿ya? Pode ser, e agora pode ser el crânio de uma dueña, uma Madame Verde, que está aí com su martillo en la pala del cobero, ¿cómo es? Del sepultero. Una bella revolución que se tiene en la capacidad de entenderla. Y ahí después el sepultero encuentra otro cráneo. Y ahí Hamlet se espanta y dice, tal vez es el cráneo, voy a cerrar acá, tal vez es el cráneo de un abogado que peleó juicios para tener una herencia. Y ahora está ahí su cráneo, no tiene ni herencia de su propia cueva. Perdió hasta su propia cueva. Entonces, ¿por qué he leído Shakespeare? Estoy hablando de Shakespeare para ustedes. Porque el cráneo en la literatura, en la Biblia, en cualquier aspecto de la realidad humana, tiene un símbolo también de ser un ser humano, una persona que tal vez supo vivir la vida o no ha sabido vivir la vida. Y Hamlet, a través de Shakespeare, a través de Hamlet, está hablando. Todas as imagens que Hamlet vai falar deste crânio na mão do sepulteiro é os de um lambibota, ou de um abogado malo, ou de um noble que queria só glórias para si. Hamlet e Shakespeare estão falando. Se este sepulteiro está com esse crânio, é porque é um crânio de uma pessoa que não ha tenido Torá em sua cabeça. Por isso, seu crânio está aí agora, sendo julgado para lá e para lá, por um simples sepulteiro. Quando miramos o que é as águas profundas, necessitamos entender que a Torá é comparada a águas. Quanto tempo tem mais? Quando nós miramos Yeshua, Yeshua disse, eu sou a água viva, ou seja, eu sou a Torá viva. Aquele que beba de mim nunca vai ter sede. Por quê? Porque vai começar a praticar Torá e Torá viva. Então, as águas em la Bíblia, meus irmãos, é comparado a la Torá, a la palavra de Deus. Como explicamos anteriormente, a água vai bajar de uma colina para o vale, não ao revés. Nenhuma água está subindo, irmãos. Nunca tu vai mirar uma água sendo isso, subindo a sua fuente. Ela sempre baja. Por quê? Porque assim como as águas procuram o nível mais baixo do solo, a Torá também encontra seu caminho hasta aqueles que são humildes e pobres de espíritos. Disse o Talmud Bava Kama 17a. O Talmud Bava Kama diz: a Torá busca aqueles que são humildes de espírito. Já he leído isso em alguma parte de Mateus 5, ou não? O reino de Deus é de aqueles que são pobres de espírito, não vê? Então, o crânio, a calavera, a mente, hace uma alusão a nossa capacidade de estudar a Torá. Se usamos nossos cérebros para estudar a Torá de maneira adequada, seremos então capazes de transmiti-la de maneira adequada. Se utilizamos mal nossos cérebros, ou se não utilizamos eles, nosso conhecimento será superficial. E isso que passa estará um entendimento incorreto da pessoa. Nuestro estudio ensina el ensino y las estipulación alágica estarán todas equivocadas. Por eso yo digo a ustedes, estoy hablando desde Shabbat, yo, Andrei, no ensino de manera superficial. Porque uno cuando ensina de manera superficial, ¿qué va a hablar a sus alumnos? Eso es misterio, cuando no sabe. E por ser um homem superficial em seu estudo de Bíblia, vai ensinar herejia. Porque a superficialidade leva à herejia. E é isso que a Mishnah está ensinando a Rabi Hillel. Porque é um ensinamento para ele. Então, por que nós devemos, por que não nos esforcemos no estudo da Torá em profundidade, compreendendo verdadeiramente o que aprendemos? Se estudamos mal e vamos ensinar as pessoas,
vamos ensinar de maneira incompleta. Uma pessoa que estuda mal a palavra, ensina de maneira incompleta, não de maneira completa. Seremos uma causa, Deus nos livre, de uma série de malos entendidos, graves, e vamos dar graves consequências a nós mesmos e a los alunos. Nossos alunos, aqueles que nos escutem, ou aqueles que nos leem, vão accionar de acordo com as conclusões equivocadas que retiraram de nossos ensinamentos superficiais. Deus nos livre. Por isso, muitos passam anos e anos em uma comunidade e não compreendem muita coisa. Por quê? Porque é recebido ensinos superficiais, não tem profundidade. Porque passaram anos e anos com leite. E aí, como disse a carta aos judeus de Tsarim, Hebreus disse, quando vocês já necessitavam ser maestros, aí uno quando chega a esse estado, já não aguenta. Não, sabe, esse é muito duro para mim, muito difícil para mim, porque se alimentou por anos e anos e anos e anos e anos de superficialidade. E não aguenta mais carne. Por quê? Porque seu estômago, seu intestino já está acostumado com leite, com rudimentos de fé. Seu cérebro já está acostumado com açúcar, com dulce. Os niños mimados e as niñas mimadas só lhe gusta dulce, chocolate, que quando não tem isso e come algo mais amargo, não lhe agrada. Não, isso não. É o mesmo acá. A superficialidade por anos e anos é uma criança de religiosos que não aguenta coisas mais sólidas. Graças a Deus isso não passa acá. Então, não devemos deixar nosso crânio, nossa calavera, nosso cérebro flutuar em la superfície. A ensinança da Mishnah é para nós. El literal de isso, já hablé, porque talvez aí ahogado outros, está ahogado. Pero agora vamos ao mais profundo desse símbolo da Mishnah. Quando nós lemos a Bíblia de maneira superficial, necessitamos compreender que vamos matar outras pessoas com ensino superficial. Sabe como tu notas se uma pessoa lê a Bíblia de maneira superficial? Seus comentários são superficiais. Seus ensinos, e estou falando de líderes, não estou falando de aluno. Aluno tem todo o direito de ser superficial. Aluno e aluna podem sim fazer comentários superficiais. Agora, por exemplo, eu que estou ensinando, não posso acabar falar ustedes, vamos ter uma ensinas de Mishnah e falar superficial. É isso. Eu vou finalizar agora, mas eu tinha mais muita coisa a falar e vou deixar para Shabbat. Porque aquele que ensina de maneira superficial, seu crânio está flotando em las águas. É uma pessoa que não tem entendimento de verdade. Como disse Pablo disse, eu conheci um homem, não sei em carne ou espírito, que foi hasta o terceiro céu, hasta allá, brilhar del árbol de la vida. E aí visto coisas inefáveis. Inefáveis, está bem? Profundidade, é isso que Deus quer de nós. Profundidade em estudar a palavra. Profundidade em escuchar as ensinanças. Profundidade em ensinanças. Não estou falando para ensinar tu ir com profundidade, estou falando quando tu está falando com outra pessoa, de tu idade, de tu que ser um adulto, tenha profundidade. E profundidade não é só mirar o significado em hebreu da palavra. Não é isso. É, sabe o quê? Conhecer o texto que tu está ensinando de uma maneira tão profunda que passe profundidade às pessoas. Porque todos vocês, irmã Sharon, irmã Janet, irmã Joyce, irmã Vanessa, irmã Amália, eu e irmão Álvaro, somos chamados a ser maestros. E necessitamos ter essa compreensão. Devemos mergulhar está bem? De maneira profunda em la Torá, em la palavra, sumergindo-nos inteiramente nas águas da sabedoria da palavra. Só então vamos conseguir purificar nosso intelecto e elevar o nível de um intelecto de Torá capaz de análises profundas e decisões profundas. Cierro o livro.
Nosotros, hermanos, estamos viviendo tiempo donde es necesario decisión profunda. Hace 2 días que yo y Natiele estamos recibiendo discípulos en nuestra casa. Y discípulos que son necesarios tomar decisiones. Discípulos que necesitam escuchar de mim e de Natiele sobre decisões profundas. Decisões que vão influir em seu caminho de 30 anos de uma prática, de 10 anos de uma prática. Todo na vida. Eu não posso dar um conselho de decisão para uma pessoa de maneira superficial. Sabe que, hermano? Está em minha casa agora pedindo um conselho? Vamos orar. Padre, que é isso? Esse é ser superficial, porque a oração tem seu fundamento. Tanto que todos esses conselhos que demos, finalizamos com uma grande oração. Não estou falando que não tem que orar. Pero antes da oração, tem que ter profundidade para guiar outras pessoas. Tem que ter profundidade, irmã Amália, irmã Vanessa, irmã Joyce, irmã Charo, irmã Janet, irmão Álvaro, eu mesmo, para tomar decisões e guiar tu própria vida, tu próprio reino, tu próprio crânio, para que ele não esteja flotando. Está claro até cá? Me ha hecho entender, hermanos? Ou hablei muita? Graças, Vanessa. Então, finalizo com vocês com um poema. Um poema que me encanta. Poema de Antonio Machado. É um poeta espanhol, ¿ya? Eu amo este poema. Há vídeos de Andrei de 2018 declamando este poema com anilhos de calaveira assim em Instagram, quando eu era louco de rock. Pero agora quero ler para vocês, declamar este poema, para que tu pense em tudo o que falamos acá. Vida, muerte, como tu está vivendo tu vida, se a vida te está vivendo, se tu está vivendo a vida, se tu está presente em tu realidade, em el instante, quando está com tu família, com tu esposo, com tu esposa, com tus filhos, com tus amigos. Escuchen bem este poema de Antonio Machado. Se chama assim, En el entierro de un amigo. Tierra lhe deram em uma tarde horrible de mês de julho, bajo el sol de fuego. A um passo de la abierta sepultura, havia rosas de podridos pétalos, entre geranios de áspera fragancia y roja flor. El cielo puro y azul corría un aire fuerte y seco. De los gruesos cordeles suspendido, pesadamente descendieron el ataúd al fondo de la fosa, los 2 sepultureros. Y al reposar, sonó con recio golpe, solenemente, en silencio. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Sobre la negra caja se rompían los pesados terrones polvorientos. El aire se elevaba de la honda fosa el blanquecino aliento. Y tú, sin sombra ya, duerme y repousa. Larga paz a tus huesos. Definitivamente, duerme un sueño tranquilo y verdadero. Um golpe de ataúd em tierra é algo perfeitamente sério, hermanos. Viví como se fuéramos eternos. Está bem, porque somos eternos. Tener a consciência de la inmortalidade hace bem, porque aí tus hechos são para o reino vinidero e para este reino que há legado. Pero também necessita compreender que talvez, em algum momento, Deus permita que seja com 120 anos, todos nós vamos morrer. E como vivimos esta vida? Com o crânio flotando em rio, lendo e escutando a ensinança de maneira superficial, na superfície, ou com profundidade em nosso culto a Deus? Isso eu quero ensinar a vocês. Perdona-me, passei 10 minutos, já. Nos vemos, talvez, vou falar com Natiele e com Álvaro,
para mañana, pero si no nos alcanza mañana, nos vemos en Shabbat, ¿ya? Shalom, shalom, mis hermanos. Amo todos ustedes. Shalom, hermana Vanessa, hermana Joyce, hermana Charo, hermana Janet, hermana Amalia. Dios los bendiga. Shalom, muchas gracias, André. Shalom, shalom. Gracias. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, mi hermano. Bueno, yo siempre me preguntaba, André, ¿por qué terminaba trabajando donde trabajo? Tiene mucho simbolismo tu trabajo.